Então vamos fechar nossos olhos físicos, nos concentrando nesse ambiente que com certeza foi preparado para nós, para que possamos ter cada dia mais esclarecimentos, reflexões para aplicarmos com os nossos jovens. Agradecemos a oportunidade desse estudo da manhã e pedimos ao nosso Mestre querido Jesus que a sua luz nos envolva, envolva todos os amores dos nossos corações, todos aqueles que rondam os nossos pensamentos, para que possamos cada vez mais ter coragem, força e perseverança na nossa missão que abraçamos com tanto carinho e amor. Agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela sua criação bondosa e amável. Graças a Deus. Obrigada. Filha, desculpa interromper. Eu queria perguntar se tem alguém que está pela primeira vez aqui na sala, que eu acho que entraram pessoas novas. Tem alguém pela primeira vez? Pode dar um oi para a gente? Olá, eu estou pela primeira vez. O tema me interessa muito, é uma coisa que eu acompanho bastante na casa espírita que eu frequento e eu sempre procuro. Onde estão os continuadores de tudo que a gente acredita e é tão abençoado? Esse é o motivo de eu estar aqui. Legal, é o nosso também. Obrigado, Elaine. Bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Além da Elaine, mais alguém que está pela primeira vez? A Marina Ferreira tinha levantado. Marina, quer dar um oi para a gente? Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Sim, eu também sou a primeira vez, estou meio perdida aqui ainda, nesse grupo, né, que eu já participo de vários, mas achei uns temas muito interessantes de vocês, e é isso aí, a gente está aqui para aprender a cada dia um pouquinho, né? Todos nós. Muito bem, bem-vinda, Marina. Monique? Bom dia, Valteno. Sim. Aqui é Augusto de Jacareí, estou pela primeira vez também aqui na sala. Tá bom? Muito bem-vindo, meu amigo. Márcia. Saudade de vocês aqui, viu? Opa, nós também, né? Nós estamos aqui reajustando nossos horários, viu? Então, acho que nós vamos conseguir voltar. Também estou com saudade de todo o trabalho que a gente fez. Olha, vai ter muito sorriso nessa sala daqui a pouco. Muito bem. Tá ótimo. Filha, uma outra coisa, eu estava pensando da gente marcar as pessoas que forem falar e aí aparecer ela na tela, tudo bem? Eu vou fazer essa experiência a primeira vez hoje aqui. Oi? Fixar, você disse? Fixar as pessoas, isso. Tá bom. Vamos? Tá bom, pode começar. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, né, cada sábado do mês tem um tema, e para quem se interessa pelo tema da mocidade, da juventude, pode vir todo primeiro sábado que a gente vai estar falando sobre esse tema, vendo quem pode vir falar com a gente também. No último, a gente teve depoimentos de jovens sobre será que é a faculdade que tira o jovem da casa espírita? Foi bem legal, né? Vocês depois disponibilizam essas gravações? Eu vou disponibilizar, eu prometo. Porque foi muito legal, né? Então, quem quiser depois ver. Será que dá para eu não me ver? Porque agora eu fiquei grande e não vejo ninguém. Ah, consegui. E aí, hoje a gente vai falar como atrair o jovem que ainda não é espírita. Esse tema, nós do Departamento de Mocidade da USE-ABC temos pensado ultimamente, porque e eu acho que ele não vale só para jovem, talvez valha para todo o restante, né? A gente se concentra muito no espírita mesmo, a gente faz trabalhos para espíritas, a gente faz trabalhos nas casas espíritas, mas e a divulgação do espiritismo para quem ainda não é, né? Nas outras religiões tem, né, a gente encontra os irmãos aí dos mormons, né, estão nas calçadas, não, é de testemunhos de Jeová, né, que eles ficam na calçada lá entregando, né, como que é isso dentro da doutrina, né, como é que a gente pode pensar mais especificamente os jovens? Os gatinhos querem participar também. E aí eu vou colocar os slides. Ô, Renan, você conseguiria colocar? Conseguiria sim, só um segundo. Deixa eu ver aqui. E esse tema é difícil até pra gente, mas a gente, né, se aproveitou dessa reunião para pegar mais ideias, pegar 68 ideias aqui, ó, tem tantas
pessoas que podem pensar juntas, porque a gente tem alguns critérios que a gente precisa respeitar antes de querer atrair o jovem, né? Como conciliar essas questões, mas também ter ideias criativas aí de fazer esse movimento, tá? Então, como atrair o jovem não espírita? Pode passar. O nosso encontro hoje vai ser dividido em 3 eixos. O primeiro é como atrai um jovem para um grupo. Coisas que atraem um jovem. E, de alguma maneira, isso se aplica não só a jovem, né? Tem questões também que se amplia. Mas como atrai alguém, especificamente um jovem. O segundo ponto, o que a religião pode oferecer que atrai o jovem. Então, um aspecto religioso. E, por último, o que somente o espiritismo pode fazer que atrai o jovem. A gente pode pensar em ideias nesses 3 eixos. Pode passar. E aqui a gente trouxe 2 critérios. Se tiverem mais algum, podem colocar no chat. Mas quais os limites do que podemos fazer? Princípios que não podemos ferir. Hoje vai ser uma reunião de ideias mesmo. Vocês vieram querendo aprender, mas a gente vai construir, tá bom? Os 2 princípios são coerência doutrinária. Incentivar um discurso que vão... na verdade, né, não incentivar um discurso que vá contra os princípios de Kardec. Então, se tem uma ideia aí, imagina que a gente tem a ideia de fazer uma balada no centro espírita. Quantos princípios kardecianos, princípios espíritas, a gente não está infringindo ao tentar fazer uma balada no centro espírita, né? Ou, enfim, podemos pensar várias questões, né? E, então, coerência doutrinária nesse aspecto, da gente buscar propor questões que não infringam, por exemplo, um incentivo à espiritualização, né? Que não estimulem um apego maior à matéria. Então, a gente tentar tomar cuidado com isso. O segundo é da ambiência espiritual. Ações que firam a integridade dos fluidos espirituais do ambiente da casa espírita. Acredito que já teve encontros aqui sobre ambiência espiritual, mas acho que, resumidamente, né, a gente sabe, lá no livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico Xavier, ele fala que na casa espírita tem ali como se fosse uma caixa d'água, mas de fluidos sutilíssimos, ele coloca, né? Então, a gente... e esses fluidos são compostos pelo quê? Né? Os nossos pensamentos dos encarnados, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala, afeta a qualidade desses fluidos, né? Os espíritos lá, o Kardec coloca na Gênesis, né? Que é como se estivesse tocando uma orquestra. Um violino que desafina atrapalha a orquestra toda. Né? Então, um pensamento que a gente emite, se a gente propõe uma atividade que afeta esses fluidos, né? De que maneira? Que estimule pensamentos que são negativos, então, pensamentos de sensualidade, de vaidade, né? De ambição, pensamentos, né, relacionados aos nossos vícios, isso também está prejudicando os trabalhos da casa espírita, né? Isso prejudicaria o trabalho até com o jovem, porque a gente não teria a sustentação fluídica necessária. Né? A casa espírita, infelizmente, não tem uma cúpula que nada afeta, nada abala. A gente pode abalar, sim, a ambiência espiritual de uma casa espírita, de um encontro espírita. Então, a gente tem que pensar nesses 2 critérios ao ter as ideias. Eu queria rapidinho, se vocês puderem, pensar em ideias que infringam, ideias ruins, né? Que acabariam afetando esses critérios e colocar no chat. Tipo, que ideias, por exemplo, não poderiam entrar? Vocês conseguiriam colocar no chat pra gente? Que afetaria ou a ambiência espiritual ou a coerência doutrinária, na tentativa de atrair o jovem. Mas para colocar no chat, rapidinho. De questões políticas, um jogo. Será que o jogo inflige? Talvez um jogo que estimule um vício, né? Tipo um bingo, alguma coisa assim, pode ser ruim, mas o brincar, né? Será que ele por si só tem um problema? Aí acho que pode ir pensando de que maneira, né? Tem esse brincar. A gente tem evangelização, a gente, querendo ou não, faz de uma forma dinâmica as questões lá. Churrascão da juventude.
Começa a ficar difícil, né, a gente querer julgar se tá certo ou tá errado, mas é legal vocês irem colocando aí, ó, música com letras inadequadas, comércio, crítica à família que acolhe em casa, muitas vezes tóxica, músicas de cunho sexual, música sem teor nobre, jogo de azar, colocar danças e qualquer tipo de música, assim, uma música qualquer, né, mas tem músicas que não são ruins, né, nesse sentido. Anúncios comerciais. Bom, então a gente tem aí vários exemplos do que a gente pode tomar cuidado. Desfile Fashion Week do perispírito mais lindo. Então, é isso aí. Vamos então tomar cuidado com essas ideias e a gente entrar aqui no estudo. Pode passar, Rê. Vamos lá. Então agora a gente vai entrar como a gente falou, né? A gente vai dividir aqui em 3 sessões o que atrai o jovem, o que a religião pode fazer que atrai o jovem, pode oferecer que atrai o jovem, e o que o espiritismo e somente o espiritismo pode fazer que atrai o jovem. E aqui é interessante, assim, a gente fez um estudo, assim, se preparando para essa reunião de hoje, que é muito interessante, gente. Vocês pesquisam no YouTube, ou pesquisam na internet, assim, desafios de criar um grupo de jovens católicos, desafios de fortalecer a juventude aqui na minha célula evangélica. E, gente, os desafios são os mesmos. Quando a gente fala, né, de levar o jovem, trazer a espiritualidade para o jovem, a gente vai ter muitos desafios parecidos e a gente pode se nutrir, se fortalecer do que a gente consegue aprender com irmãos de outras religiões, né? Eu acho que isso é muito rico. Então, a gente quebrou aqui em 3 sessões, porque primeiro é pensar o que atrai o jovem, né? A gente sempre fala aqui nessas reuniões características que são específicas ou inerentes a essa fase da juventude e que tem um peso muito grande, né? E tem coisas que a gente chama assim, é o básico bem feito, né? Que se a gente não fizer, não importa a qualidade da doutrina que a gente trouxer, talvez isso tenha um efeito, né? Enquanto que a gente consegue atrair e manter os jovens, né? Interessados em continuar, em colaborar com a Casa Espírita. Então, a primeira sessão é o que atrai o jovem. E aqui não pensando necessariamente na religião, não pensando necessariamente no espiritismo. Poderia ser um grupo de xadrez, poderia ser um grupo de teatro, pode ser o grupo de amigos do jovem da escola dele. Mas o que faz um jovem querer fazer parte de outro grupo, né? De um conjunto maior de pessoas da idade dele? E aí eu vou abrir aqui um pouquinho, quem quiser dar os seus pitacos, a hora é agora. Aqui não falando necessariamente de religião, lembrando. Outros jovens. Se quiserem abrir o microfone, essa é a hora. Com licença, eu posso dar um pitaco, Monique? Pode. Pode falar, Lília. Depois acho que a Ana Beatriz tentou levantar a mão ali, se quiser falar também. Perdão. Eu não sei Pode falar. Quem avisa. Eu sinto que o jovem, ele se estimula com temas, assim, atuais, não é? Apesar das reticências que o espiritismo leva a trazer temas polêmicos, eu acredito que é importante ele ter um princípio de ideia dentro do centro espírita, não é? Porque às vezes ele vai buscar modelos de vida lá fora, e eu vejo que o centro espírita é o laboratório que vai formar esse jovem nas suas opiniões. Obrigada. É algo que ajude o jovem a gerar, né, a construir uma opinião, uma visão de mundo. Assim. Tem a ver com o que a gente vai falar. Legal. O que mais? Deixa eu ver o que o pessoal está botando no chat aqui. Pertencimento e afinidade, acolhimento, campanha de ação social, conteúdo significativo. Legal. Estamos chegando a lugar. Alguém mais quer abrir o microfone? Aninha, eu vejo como também um convite, né? Um convite de um amigo que tem mais afinidade. Minha mocidade foi se formando pelo convite. As pessoas não sabiam do centro.
O convite foi de amigos, foi o essencial, assim, um ponto-chave. E especialmente o convite do jovem para o jovem, né? Teve uma coisa que eu vi muito interessante num desses materiais, falando sobre juventude em outras regiões, era um grupo de jovens católicos, e o cara, assim, falava de um jeito que o cara estava abismado, assim, o que você está fazendo para chamar o jovem para o seu grupo de jovens católicos? Você vai ali depois da missa e conversa com cada um dos jovens que estão saindo, você traz os outros jovens para falar com eles. Assim, o convite é uma coisa importante, né? Você mostrar, tipo, olha, existe, como alguém comentou assim, outros jovens, olha, existe um grupo de jovens, existe um grupo de pessoas que você pode conversar, que podem te receber e tal, né? Então, os outros jovens normalmente atraem o jovem, mas vamos continuar. Aí levantaram a mão a Sheila, a Grace, e daí em seguida a gente dá seguimento aqui. Por favor, Sheila primeiro. Oi, gente, desculpa, eu estou na rua, falei que eu ia ficar quietinha, mas lá em Brasília a gente estabeleceu o Dia do Amigo. Então, eu acho era cada 3 meses tinha o Dia do Amigo, e aí o jovem levava um amigo que não era espírita, e aí nesse dia a gente fazia uma atividade mais lúdica, com mais dinâmicas, mais interativa. Isso ajudou muito lá. Então, tinha o Dia do Amigo no nosso calendário aí, no nosso currículo, né, de aulas. Bem legal. Tem exatamente a ver com essa questão do convite, muito bom. Por favor, é Grace? Grace? Você que me diz. É Grace. Nós aqui da Juventude do Mariano, nós somos de Ribeirão Preto. O que a gente faz? A gente faz a divulgação nas palestras normalmente, mas o que chamou a nossa galera é o livro do... Pode falar o nome do livro? Pode. Tá, é o Fala aos Jovens, do Adeilson Salles. Ele é o nosso livro de estudo fora o Evangelho. Se vocês derem uma olhada nesse livro, vocês têm uma divulgação aí para... A gente está fazendo com ele, acho que vai fazer mais ou menos uns 6 meses. A gente abre um tema, e esse tema vai para fazer dinâmica, vai para ter conversa. A gente fez uma palestra ultimamente, no final de semana passado. O Adeilson vai estar em Ribeirão Preto hoje, para dar palestras no MEI, em vários centros espíritas. Então, eu acho assim, se vocês puderem dar uma verificada nesse livro, eu acredito que fala de sexo, fala de droga. Então, a gente lê e realmente eles acabam falando um pouquinho sobre o que eles passam na escola, na família. Então, eu acho que é interessante, tá? Seria uma dica. Legal, a gente agradece. Eu particularmente não conheço o livro, mas agradecemos a recomendação, Grace. A gente vai dar uma olhadinha assim. Obrigado. Aí a gente já está entrando naquilo que é o espiritismo e nos temas que pegam, né, para o jovem, mas muito, muito bom. Então, aqui a gente trouxe dando seguimento aqui a essa apresentação, né, tem algumas características que são, como a gente falou, elas são do jovem. Assim, qualquer jovem vai estar passando por determinadas dificuldades, determinados desafios que fazem parte desse período, né? A gente brinca muito que a juventude é um momento de formação da identidade, né? Então é o momento que o jovem começa a rejeitar muitas vezes tudo aquilo que foi construído até então, né? O que às vezes os pais esperavam dele, o que a sociedade espera dele, e ele está tentando se encontrar nesse meio, né? Poxa, quem que eu acho que eu sou? O que eu quero, né? E é um desafio enorme, né? Você encontrar a própria identidade. Até nós, como adultos, muitas vezes a gente muda de opinião, muda de visão, e o jovem está exatamente no meio dessa crise, né? Então, é como se ele estivesse buscando, né, quase que desesperadamente, algo para se identificar. Algo para poder falar assim, não, eu sou o João, o João gosta de tal coisa, ele se interessa por isso, eu me divirto fazendo isso, né? Ele está buscando quais são essas características que fazem parte desse universo dele, do que ele chama de si, né? Então, primeiro, essa questão dessa busca da identidade. Segundo, essa visão dessa busca do pertencimento, que faz parte dessa ideia da identidade, né? Ou seja, se você tem um grupo que possui uma identidade formada, a forma mais fácil de eu
adquirir uma identidade e eu fazer parte desse grupo, né? Então eu vejo um conjunto de pessoas que se dominam, sei lá, jovens cristãos, evangélicos, jovens espíritas, ou é a galera do skate, né? Então, se eu fizer parte daquele grupo, automaticamente eu posso falar, não, eu sou da galera do skate, não, eu sou da galera do centro, né? Então existe essa busca de estar dentro de um grupo e de ser aceito, né? A gente fala muito dessa questão também do bullying, essa questão de se sentir fora da bolha, e o jovem ele quer estar dentro de alguma bolha, né? O jovem não quer ser o jovem muitas vezes isolado, que está ali, que não tem amigo, né? Ele busca formas de se inserir em algum meio, né? E aí ele vai naturalmente, né, gravitar muitas vezes para os meios que ele tem acesso, né, para essas bolhas, esses grupos. Eu vi que tem 2 pessoas que levantaram a mão aí. Vou deixar, acho que o Valteno falar e depois o Vladimir, para a gente dar seguimento. Ok. Então, em relação a essa questão da atração do jovem, né, nós temos pensado muito sobre isso. E o que para a gente é muito forte é quando um grupo tem um senso forte de união daquele grupo, né, e ele consegue ser um grupo acolhedor, isso atrai o jovem. E como assim? Então, se aquele grupo, por exemplo, a nossa companheira deu o exemplo do Dia do Amigo, né? Então, tem uma atividade ali que mostra esse senso, né, de coesão, de trazer, etc. Mas se você tem atividades outras, extra-centro espírita, né, mostrando amizade, tem um passeio tal, de tanto e tanto tempo, ou tem um evangelho no lar na casa de um dos amigos, atividades que vão fazer esse senso de grupo e de amizade ser mais forte. Então, eu acho que isso é muito importante, semear isso, de alguma forma, implantar isso dentro desses grupos que foram criados. Isso atrai os jovens, porque eles se sentem pertencentes a um grupo bacana, que é amigo, e ele vai se sentir mais confiante para tantas outras coisas na convivência dele, né? É muito importante que aquilo que ele é ensinado a fazer, né? Então, o espiritismo está trazendo muito de valores morais que às vezes destoam do que os amigos da escola estão fazendo, né? E é mais fácil se engajar nessas ações que condizem com uma conduta espírita se você tem outros amigos fazendo aquilo também e podem conversar sobre isso, né? Você se sente, puxa, eu não sou um peixe fora da água. É muito importante para o jovem não se sentir um peixe fora da água. E ser espírita é quase um peixe fora da água. Então, ter amigos espíritas ajuda muito, né? Perfeito, comentário da Monique. E o Valteno também cantou a bola aqui, né? Então, isso aqui são todas questões gerais que qualquer jovem vai estar passando, né? E o que a gente consegue extrair, né, de lições que a gente precisa, né, buscar aplicar no centro espírita, né? E normalmente isso aqui, nesse momento que a gente está vendo, é aquilo que é válido para qualquer, na verdade, grupo de jovens, independente se são jovens religiosos ou não religiosos, né? Mas questões aqui que a gente pode aplicar no centro espírita. Primeiro, como o Antônio falou, né? Essa mensagem do acolhimento. Então, o jovem quer fazer parte do grupo, ele quer ter um lugar onde ele possa ser ouvido, ele quer sentir parte, né? Então, o acolhimento desse jovem é um momento muito importante, né? Como que são os primeiros minutos em que esse jovem chega ao centro espírita, né? Ele é recebido por um outro jovem, as pessoas olham para ele felizes pelo fato dele estar ali, né? Ele se sente num espaço, né? Assim, eu já lembro quando eu era mais jovem, eu sou jovem, quando eu era um pouco mais jovem, eu lembro de visitar a minha avó num aniversário que ela fez, que era da igreja evangélica dela, né? Na época eu não era nem espírita, eu era meio cético, assim, mas eu achei muito interessante, porque teve lá o culto do aniversário da minha avó que eles fizeram, e aí logo assim vieram uns 5, 6 jovens, oi, tudo bom? Nossa, qual que é o seu nome? Não sei o que, e, assim, pessoas que se demonstravam muito assim, interessadas e querendo me receber, todas jovens ali comigo naquele instante. E eu ali, naquela época, acho que eu estava ainda muito cético, a religião também era um lugar muito longe,
mas me chamou muito essa atenção, sabe? A energia que foi depositada de outros jovens ali, querendo que você se sentisse à vontade naquele ambiente, né? E isso tem um poder bastante interessante. O segundo ponto aqui, que também está relacionado a essa visão do sentimento de grupo e do fortalecimento da amizade, é que o grupo da mocidade espírita, né, ele permite espaços de convivência entre as pessoas, né? Isso também não é válido somente para jovens, isso é coisa que muitas vezes a gente vê nos nossos grupos de evangelizadores, que a gente vê em grupos de outros trabalhos da Casa Espírita. A diferença que faz, às vezes, a gente ter espaço de convivência, que é o espaço do cafezinho, é o espaço para a gente conversar, é o espaço fora da reunião para perguntar como é que está a sua família, nossa, você gosta de tal coisa, eu também, né? Porque isso vai desenvolvendo uma amizade, né, entre as pessoas, que ela vai além da Casa Espírita, né? Então não é só aquele grupo de pessoas que eu vou ali na reunião da mocidade, converso ali sobre o tema da reunião, o coordenador conduz, acabou a reunião e ninguém se conversa, né? Aí a gente não tem sensação de amizade, e a gente precisa buscar essa construção dos vínculos sendo criados dentro das pessoas que fazem parte de um grupo, né? Para que isso seja também algo que ancore as pessoas, né? Não somente eu faço parte ali porque é algo onde eu me encontro, é algo onde eu tenho uma visão de propósito, a gente vai falar de todos esses pontos daqui a pouquinho, o Monique vai trazer eles, mas é onde eu tenho os meus amigos, é onde eu não me sinto fora da minha bolha, né? E por último ali, né, tem também essa visão de, a gente sabe, não é o foco, não é o mais importante, mas existe um potencial grande de convite, de despertar o interesse das pessoas. Às vezes, num convite inicial que a gente vai fazer, uma pessoa às vezes que é mais reticente, eu falo assim, olha, vamos ali na mocidade, a gente vai falar do Evangelho de Jesus. Mas a pessoa não está tão... Assim, quando você fala assim, ver o Evangelho de Jesus, para muitos jovens não é um negócio, você fala assim, vou passar. Aí a gente fala assim, não, mas ó, a gente tem um grupo ali de teatro, a gente tem um você toca o violão, né? Tem um pessoal que toca também, tipo, eu queria alguém para tocar. Então, às vezes, são coisas que fisgam, né? O interesse inicial, principalmente aquele jovem que não é espírita, que está se aproximando, que não tem necessariamente um interesse pela religião. Não é isso que deve fazer ele ficar. Não é isso que vai dar a sensação de completude que o espiritismo vai trazer para ele, né? Mas são coisas que auxiliam, né, num cardápio de coisas que muitas vezes para um jovem pode soar interessante ele poder fazer parte, e são atividades que, quando existem dentro de uma casa espírita, elas podem fortalecer o trabalho, né? Então a música, teatro, oficinas de caridade ou de construção de outros tipos, são atividades úteis que podem, né, elevar o nível, por assim dizer, do que o centro espírita é capaz de oferecer. Mas a gente vai falar agora, então. No próximo, eu vou deixar a Mônica falar e a Grace também. E aí eu vou passar de volta a bola para a Monique, para a gente começar a falar do que a religião tem de especial para oferecer ao jovem. Bom dia, amigos. Gostei muito do que o Renan falou aí, do como fazer esse convite, né? Tem que surgir o interesse ali. Mas o mais importante que eu vejo é que nosso objetivo não pode ser o número. Lógico, quem não gosta de uma mocidade cheia, né? Por mais que eu fale que o nosso objetivo é mais a qualidade do que a quantidade, a gente tem tido bastante jovens, talvez porque o objetivo seja a qualidade, né? Por exemplo, se a gente fizer um show, vai lotar, mas é esse tipo de jovem que a gente quer fazer, só encher a casa espírita? Então, uma vez eu fiquei sabendo de uma casa espírita que fez uma balada, né, para poder encher mais a casa espírita. Encheu, mas perdeu um grupo seleto de jovens que queria algo mais profundo, mais sério. Então, e esses jovens que se afastaram, né, eles estão até hoje trabalhando bastante. Então, aí ficou depois um questionamento, por que perdeu? Por que perdeu? Faltou isso, né, um trabalho profundo. Agora, nada impede da gente gastar bastante energia pensando como fazer o convite, o que chama atenção, mas sempre percebendo, eu vou colocar um bingo, o bingo, quantas pessoas não acabaram com a própria vida porque não, tem uma parte do cérebro que não consegue se conter, né, com esses jogos de azar.
vai tentar a sorte, né? Pode ser que um jovem se dê bem. E outro, se ele ficar completamente perdido por conta dessa iniciativa do centro. Então, assim, a gente não pode cair no desespero, né? Queremos muito um número, então vamos abrir mão da ambiência da casa, oferecer qualquer coisa, cerveja, tudo que o jovem gosta para encher. Aí a gente perde aqueles jovens que querem, que vieram preparados no mundo espiritual, estão esperando um convite bom, né? Então, é só essa observação. Grace, depois eu falo. Tá no mudo. Pronto, sobre engajamento, melhorou. Lá na juventude, o que nós falamos de juventude aqui em Ribeirão Preto? A gente não fala mocidade, né? O que a gente faz? A gente os coloca para realmente trabalhar. Existem as palestras dos palestrantes que vêm e nós os colocamos para fazer o evangelho lá na frente, quem está disponível, obviamente, quem tem vontade. Então eles fazem para nós a abertura dessa palestra. Eles pegam o evangelho, leem da maneira deles e depois começa a palestra. Já é uma maneira de quem está sentado verificar e ver, nossa, o jovem está lá. Beleza, é interessante. Outra coisa que é feita. Na saída, todos os jovens daqui do Mariano, eles ficam lá colocando a água, que será fluidificada, e eles mesmos fazem a oração. Então, a todo momento, quem está sendo assistido ou dentro do Mariano, só vê jovens transitando para lá e para cá. Então, realmente, eles têm a função de trabalhadores de Jesus. Então, eu acho assim, que é algo que chamou muito. Então, geralmente, eles estão andando, alguém chega e fala, mas tem juventude aqui no Mariano? Tem, ó, nós estamos ali fora. A gente não fica dentro de uma sala. A gente fica numa área de lazer, que a gente fala, né? Porque eles preferiram. Então, a gente fica no sereno, quando tá frio, a gente fica com camiseta com blusa de frio. E isso é algo assim, eles têm voz, né? Eu tô lá no Mariano faz só 2 anos. Só que assim, nós tínhamos, eu acho que se eu não me engano, 10 adolescentes, hoje nós estamos em 30. Só que o que acontece? A gente deixa eles falarem. Eles dão as ideias. A gente vai no cinema, a gente foi assistir divertidamente. Por quê? Falava sobre sentimentos. Então, isso foi um leque para a gente ter, acho que umas 6 aulas falando sobre divertidamente. Um porque tinha depressão, outro porque tentou se matar. Então, lá a gente consegue assim. Nós não temos aula, nós temos bate-papo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma palestra domingo, nós, da juventude, para o pessoal do Mariano sobre ansiedade. 4 jovens que tiveram ansiedade e eu também tive. Então, foi daí que veio a ideia. E se a gente olha, a gente fica assim emocionado de ver que, ó, a juventude tem futuro. Legal, obrigada. Vou abrir rapidinho para a Estela e aí a gente segue com os slides. Ela tinha levantado a mão. Thaís? Não, eu tinha por acaso, viu? Não foi. Não, deixa para a próxima aí, depois eu falo, tá bom? Tá bom. Acho que comentando um pouquinho do que as meninas falaram, né? Primeiro, essa questão de colocar para fazer alguma coisa na casa espírita, que a Grace falou, né? Às vezes, eu acho que a gente identificar os perfis, né? Então, tem gente que adora criança, tem jovem que adora criança, tem jovem que gostaria de se envolver com os trabalhos da casa espírita, de servir água fluidificada. Eu fui na casa da Ana, os jovens, alguns jovens, né, passaram pelo curso de passe, estavam dando passe ali na casa, e eu fiquei assim, nossa, que gostoso foi. E é um grupo muito engajado, você sente que eles se apropriam daquele ambiente, aquele ambiente é deles, eles não são fora, né? E dá para sentir quando é assim. Não sei se vocês já viram a Escola da Ponte em Portugal, algum vídeo sobre, né? Mas quando alguém chega nessa escola, quem apresenta a escola são os jovens, as crianças, os alunos, né? Jovens, crianças, enfim. Eles que apresentam a escola, porque aquele espaço é deles, né? E eu acho que permitir que esses jovens se apropriem do espaço é interessante também. Agora, sobre o que a gente vai escolher fazer, tem que ter os cuidados, né?
E eu penso também que existem perfis diferentes de jovem. Existem jovens super filosóficos que adoram ficar ali estudando doutrinariamente, mas existem jovens que se engajam na doutrina espírita e estão lá, mas não necessariamente é por essas questões, né? Às vezes é por estar num grupo, é por estar podendo pensar sobre a vida, né? E a gente poder identificar esses perfis e ter como chegar a eles sem infringir os nossos critérios é interessante também, né? E aí a gente vai pensar em outros aspectos mesmo. E aí agora a gente trouxe esse tema da religião. O que a religião, a fé, pode oferecer que atrai o jovem? Né? O que tem de interessante no aspecto religioso que pode trazer o jovem para o centro espírita? E aí a gente pegou um depoimento de uma amiga nossa, a Giovana Pietra, e ela contou pra gente, ela é evangélica, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é isso, né, Renan? E ela trouxe um pouco do que eles fazem lá, que coisas que tem. A gente vai ver o vídeo dela falando. Pode colocar. Não, tá aí mesmo, Renan, só passar tá aí lá. já? Peraí, então, deixa eu compartilhar de novo. Confirma se vai sair o som. Olá, meu nome é Giovana Pietra e eu vim nesse vídeo falar de coisas que atraem os jovens para a nossa fé, para a nossa religião. Eu, por exemplo, sou adventista do Sétimo Dia e a minha igreja, a minha instituição, tem muitos projetos e organizações que realmente são feitas para atrair os jovens, e eu vou falar de uma delas. E a que eu vou falar, a primeira, é que eu particularmente gosto bastante, que é o Desbravador, que é praticamente um escoteiro, só que a diferença grande, assim, é que a gente tem a nossa base do evangelho, a gente fala do amor de Deus, a gente compartilha muito isso. Além da gente ter as atividades ao ar livre, o acampamento, que é muito legal, esse envolvimento com os outros jovens, que eu acho que é uma coisa que atrai bastante, a gente também tem essa coisa muito com Deus, sabe? Essa coisa de levar a mensagem. Então, tipo assim, isso é muito legal e tem muitas reuniões e eventos anualmente. Então, tipo assim, reúne os jovens do Brasil todo, é um evento grande, muito bonito. Isso atrai bastante, até porque muita gente que participa dos bravadores, os jovens, não são da minha religião em particular, podem ter outras religiões, mas eles participam porque realmente é muito legal e muita gente gosta. Outro também, que eu gosto bastante, que tem na minha igreja, é a Missão Caleb, que é eles escolhem uma cidade pra gente morar durante um mês, e nessa cidade a gente faz muitos programas, tipo assim, a gente faz muitas atividades de caridade mesmo, pra cidade em si, porque às vezes a gente escolhe, a maioria das vezes, na verdade, todas as vezes a gente escolhe cidades que são mais necessitadas, então a gente tá lá para ajudar, a gente ajuda a construir casa, a gente leva alimento e a gente fala com as pessoas sobre o evangelho, essa coisa espiritual, então é muito gostoso você estar ali com as pessoas que você gosta, com seus amigos. Então é uma coisa muito atrativa, porque o jovem, ele não quer ficar entediado hoje em dia, tipo assim, uma coisa que não vai atrair ele ficar sentado e talvez escutando assim uma coisa muito repetitiva, não vai atrair tanto. Então, tipo assim, esses programas são feitos realmente para atrair, porque tem muita atividade, você fala com as pessoas, você ajuda, tem essa questão da caridade constante. Então, é uma satisfação que a pessoa cria em estar ali, sabe, ajudando o próximo. Então, é muito legal. E a minha igreja também, minha instituição, assim, ela faz muitos programas de vamos ali doar sangue, visitar casas de asilo, leva alimento. A gente também entrega livros na rua, falando do amor de Deus. Então, é muito bonito, porque essa coisa de ajudar o próximo é uma coisa que, tipo, é atrativa, porque o jovem, ele quer se sentir útil, sabe? Ele quer sentir que fez o bem pro outro, que fez alguma coisa. Ele tá ali num âmbito social, com os amigos, criando memórias. Além disso tudo, tem a base espiritual, da Bíblia, de Deus. Então, é uma coisa muito gostosa. E na minha religião, na minha igreja, atrai bastante os jovens, as pessoas. Muito obrigada. E aí, gente? Volta lá para a pergunta, Rê. Ela trouxe ali vários pontos. É legal a gente ouvir o que está sendo feito em outras religiões, né? E a Giovana, ela é muito sensível para essa questão
de ter algo espiritual no meio, né? A gente levou ela uma vez no evento espírita que ela saiu decepcionada, porque quase não tinha um aspecto, enfim, que se conectasse. Então, às vezes, a gente até pode cair nesse erro dentro da doutrina espírita, né? Mas eu queria abrir para vocês falarem, né? O que nessa questão da fé, da ação da caridade, como é que a gente pode fazer isso? Como é que isso atrai o jovem? O que vocês acharam interessante do que ela trouxe também? Vou abrir para vocês falarem. A Nilzeli colocou: na minha juventude, na Igreja Católica, eu apreciava muito participar de encontros de jovens com exposição aprofundada do Evangelho e com assuntos que me desafiavam, como família. Legal. Eu acho que isso é importante, né, Nilzeli? De ter temas que desafiam porque trazem temáticas atuais, como a Grace falou, né? Coisas sobre as emoções, enfim. Mas é importante também trazer bases doutrinárias, né? Eu acho que o Evangelho, por exemplo, é uma delas. Isso também é importante para o jovem. Pode falar, Grace. Tudo a gente tem que colocar na prática, né? Porque às vezes assim, falar, ouvir, não é muito a pegada deles. Nós temos 105 assistidos, né? A gente entrega a cesta básica lá no Mariano todo segundo domingo de cada mês. Então, o que a gente fez? A gente pediu para que eles viessem, quem pudesse nos auxiliar. E ali foi uma virada de chave. A gente faz, obviamente, sempre. Tudo que é feito no Mariano é feito primeiro uma oração. A gente faz um Pai Nosso, a gente abre o Evangelho, e a gente vê o que a espiritualidade nos informa naquele dia, né? E eles estando lá, muitos deles nunca imaginaram que seria alguém tá indo receber uma cesta básica. Porque tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai a pé, tem gente que vai com cachorro. É algo assim, gritante. Tanto é que a maioria deles agora, quase todo domingo que tem, eles estão lá presente, porque eles se sentem importantes. E eu digo importantes não porque estão melhores do que quem está indo lá receber, mas porque eles veem a caridade, né? Eles sentem a caridade. Então eles percebem o que a gente falava, aqui no Mariana a gente entrega a cesta. Tá. Agora, estando lá e ver a felicidade de cada pessoa que leva a cesta, é algo assim que até nós que estamos lá há algum tempo ainda emociona. Então eu acredito assim, o que a gente pode estar sempre fazendo é levar o evangelho de uma maneira sutil, né? Eu acho isso bem interessante, tá bom? Legal. E é o jovem se sentir útil também dentro disso, conectado com Deus, né? Ayrton, depois o Marcos. Bom dia a todos. Eu achei muito interessante esse depoimento da jovem adventista. Eu costumo falar que não existe espírita não praticante, né? O espiritismo a gente tem que praticar diariamente, 24 horas, não é no centro espírita só que a gente está praticando o espiritismo. E eu acho, então, muito interessante a gente pensar em atividades fora do centro espírita, que não contrariem a doutrina, pelo contrário, que vá ao encontro, né, da doutrina, como caridade, atividades para o jovem se sentir útil e ativo, né? Eu acho que é bem interessante isso. Muito legal, né? Expandir para fora, né? E eu adoro a ideia do desbravadores deles. Eles têm uma estrutura enorme, né? Mas eles vão acampar, e aí tem também coisas de caridade, momentos de espiritualidade, meio escoteiro também, além do projeto de ir para uma cidade, ajudar a construir casa, assim, é muito estruturado e, imagina, eu engajaria nisso, assim. Ainda que eu não fosse espírita, eu iria, né? Enfim. Marcos. Então, bom dia, pessoal. Tudo que está sendo colocado está sendo sensacional, né? Só que eu só gostaria de lembrar uma situação. Na obra O que é o Espiritismo, o Kardec, ele evidencia situações interessantes com relação ao proselitismo, né? Então, com relação à religião, eu acho que
é importante a gente tentar entender essa questão de não querer criar prosélitos, né? Porque isso pode realmente afastar o jovem, em vez de trazê-lo para uma situação adequada dentro do centro espírita, né? Então, a nossa doutrina, ela tem pontos essenciais, né, que atraem pelo bom senso, né, pelo raciocínio, pela lógica. Então, é criar situações para que o jovem caminhe nesse sentido, né, do raciocínio, né, para que ele consiga ser atraído, evidentemente, pela fé raciocinada, né? Então, eu gostaria só de colocar isso, mas tudo está sendo muito produtivo, muito legal, viu? Muito importante, Marcos. A gente lembrar desse ponto que difere muito das outras religiões, né? E ter maneiras de chegar que não seja isso, né? De sair entregando e falando venham, né? Assim, da forma que a gente vê geralmente, mas nessa relação de amizade, de contar como é a doutrina espírita, de trazer esse racional da doutrina, né? Sem precisar desse proselitismo. Eu vou passar para a Mônica, aí eu vou pegar a palavra, senão a gente não consegue ir para a última pergunta, tá bom? Oi, então, eu fiz o meu primeiro estágio em psicologia na igreja adventista e era o grupo dos desbravadores. Então, o estágio era basicamente assistir tudo, observar e fazer relatórios, né? Então, foi bastante sábados fazendo isso. E o que eu percebi, que eu fiquei morrendo de inveja, é que as crianças, elas tinham uma liberdade na igreja, né? Não é liberdade de pichar essas coisas, não. Eles podiam correr, eles podiam brincar, eles jogavam bola. E no nosso centro espírita, eles ficavam assim, shh, para, senta, olha o barulho. E aquele corredor escuro, uma coisa assim. Então, o ambiente, que era uma igreja, chegava o sábado, ele era adaptado para a turma, né? Então, eu penso que a gente tem que ter o apoio do dirigente da casa espírita. Daí o evangelizador também não pode ficar só na sua salinha. Tá? Participar da diretoria, colocar as necessidades, para aos pouquinhos mudando isso. Então a criança ela tem que se sentir bem quando coloca o pé ali. Tem aquele momento de correr, ver se tem uma estrutura segura, vai brincar, tem uns intervalos de brincar. Então, depois que eles brincavam bastante, eles eram chamados para a reunião. Agora vamos sentar aqui para ver a leitura lá da Bíblia lá. Aí eles já estavam assim, tão satisfeitos das atividades que eles não tinham problema de comportamento. Eu ficava, gente, eu não tenho nada para botar no meu relatório, ninguém surta, ninguém grita, eles eram super fáceis assim de conduzir, e eu acho que era esse acolhimento também. É um ambiente preparado, né? Só uma pausa aqui, a gente visitou essa semana, Monique, o Pátria do Evangelho, do Vladimir, né? E fizeram uma obra, um terreno lindo, tá tudo muito bonito lá, e um espaço bem bacana. Foi assim, Vladimir, a gente vai usar isso aqui para fazer encontro de jovem, hein? Mas essas casas que têm espaços maiores e que possibilitam esse tipo de situação, de repente podem ser adaptadas para eventos, para situações, e que acolhem com muito mais facilidade, né? Tem um ambiente preparado assim para a criança e para o jovem, que é um ambiente mais arejado, um ambiente maior, bem legal. Muito legal. Pode passar, Rê. Então, o que a religião pode oferecer que atrai o jovem? Um sentimento de propósito, né? Você sentir... a gente tem muitos índices muitas pesquisas que mostram que ocorrem menos suicídios, as pessoas têm menos depressão quando elas têm um grupo religioso para frequentar, quando elas têm uma fé, porque a vida ganha um propósito, a sua existência ganha um sentido, né? E ter uma relação com Deus, né, que é o próximo tópico também, você saber que tem alguém cuidando, que pensa em você, que sabe das suas dores e que elas não são por acaso, né, e que você não está aqui à toa, mas que você tem um papel que é só seu nesse mundo, né, tudo isso vai engajando e colocar isso em prática também, então ter oportunidade de conexão com Deus, ter oportunidade de ação, de caridade, né, e aí o próximo, respostas aos dilemas morais, né? Na juventude a gente está vivendo muitos dilemas, e ali é onde a gente encontra. Então, respostas para
lidar com isso. Então, a religião pode oferecer nesse sentido. Aí, a última questão para a gente. Pode passar, Renan. O que somente o Espiritismo pode oferecer, que atrai o jovem? Agora é com vocês. O que somente o Espiritismo pode oferecer que atrai o jovem? E A resposta é mais fácil do que parece. pai, você não vale, mas fala. Fica quieto, Alteno. Depois você fala, depois eu chamo. O Renato falou esperança. Marcos, a lógica, o raciocínio. Acho que a Samanta acertou. Doutrina espírita. Ana Rosa, reflexão. Tudo isso é muito interessante da doutrina espírita, mas a gente consegue encontrar em vários lugares. A esperança a gente encontra em outras religiões. A lógica a gente pode encontrar, né, sei lá, em grupos filosóficos, né? Mas junta tudo, se chama, passa aí, espiritismo. Vou Ô, abrir Monique, agora. chama a Samanta para falar. Tá bom. Então fala, Samanta, depois o Luiz Cláudio também que levantou a mão. Eu estava anotando algumas coisas aqui, né? E a gente que atrai, tô amando, né? Anotando tudo. E eu acho que a conversa é importante, as aulas que a gente tem conversas com eles, só que o único cuidado a gente não, né, assim, a gente precisa ter é para que não seja só uma roda de conversa, a gente fala, né, de achismo, ou do que eles gostam, ou só do que eles querem, né? Então, a gente precisa trazer, né, falando agora o que você trouxe, o espiritismo. Então, não podem ser rodas de conversa que eles teriam em outros locais. Eu acho que tem que ser uma roda de conversa onde que se fale sobre espiritismo, e não só que cada um traga o que já tem, né, mas que a gente saia ali com uma doutrina, com um tema bem trabalhado, conduzido dentro do que eles gostam, né. Então, eu acho que esse planejamento, essa organização, ela é importante. Então, nós vamos falar sobre tal tema, né, vamos deixar que eles falem, claro, sempre, né, mas vamos ter um momento de base para que conduza os comentários, para que a gente fique lá dentro daquele tema e eles saem acrescidos, porque eles têm muita curiosidade, né? Então, eles vão na casa espírita para saber sobre o espiritismo e acho bem legal. As rodas de conversa a gente usa bastante, como a Grace falou, acho que é super importante, porque eles precisam ser ouvidos, falar, e aí a gente traz esse tema dentro das rodas de conversa. Na ação de caridade, também é muito legal, e o que eu colocaria é que eu vejo a necessidade de ter um embasamento antes da questão da caridade. Por exemplo, nós tivemos um grupo na nossa casa esse ano, que foi da pré-mocidade, que foi a um asilo. Então, eles fizeram a proposta de visitar um lar de idosos. Aí eu conversei com as evangelizadoras e falamos, tudo bem, vocês vão, mas a gente vai fazer 4 aulas antes sobre o idoso. Então, aí eles pensaram, pesquisaram, conversaram sobre esse espírito, né, o que é o idoso, o espírito, e chegaram para essa atividade com a visão espírita do idoso, né, onde a gente vai fazer a caridade, e o único problema que eu sempre falo, né, o único cuidado também que a gente tem que ter com a atividade da caridade, é que o assistencialismo chama muita atenção, muitas vezes, pela nossa capacidade de fazer o bem, e isso fica como se fosse um acordo com Deus, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado. Claro que nenhuma caridade deve ser questionada, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, mas a gente tem que sustentar, porque, mais uma vez, né, dentro do tema que vocês estão colocando aqui da resposta espiritismo, a caridade eles podem fazer em vários lugares, podem se juntar e fazer, mas e a caridade baseada na compreensão? Por que aquela pessoa está na rua? Quais condições? Existe injustiça? Né? Por que existe a pobreza? Por que existe a riqueza? Então, a gente trabalha e vai a campo, sabendo que aquela é uma condição transitória de um irmão nosso, né? Então, essa visão também diminui uma parcela de eu dou porque eu sou bonzinho, e nossa, olha como eu sou legal e faço a caridade, né? Isso deve ser construído. Claro que chama atenção, a gente vai ter aquela brincadeira, uma fila imensa para ir fazer a caridade e 3 ou 4 para estudar o espiritismo. Então, a gente tem que vincular as coisas, né, para que elas ganhem um sentido espiritual. Então, eu ia fazer esse link, que eu não sabia que era, né, com o espiritismo. Tudo tem que ser permeado de espiritismo, né, tudo. A roda de conversa, o bate-papo, a ação,
tem que ter o espiritismo, porque se não tiver na casa espírita, não tem nenhum outro lugar que eles vão achar isso. Muito legal. E, gente, uma proposta, façam, não sei se já fizeram esse tema do assistencialismo, né? Isso tem questões éticas, né? Muito importantes, né? Eu adoraria participar. E essa questão, né, de ter o espiritismo, o que isso significa? As bases espíritas, elas dão um up, assim, dão um outro colorido para tudo que a gente for fazer, porque o jovem hoje gosta de ter uma religião que não contradiz aquilo que ele está estudando, né? Que não contradiz. Então, ter isso ali, ter uma razão uma razão lógica pela qual eu vou fazer tal e tal coisa, né? Não é só para ganhar um lugarzinho no céu. Enfim, tem toda uma estrutura e que a gente não pode fugir dessa nossa base, que chama muito. Se a gente souber oferecê-la de uma forma boa, né? Ela toca lá no fundo. A gente já tem o melhor recurso, a gente não precisa procurar lá fora, né? Então, eu vou passar para o Luiz Cláudio. Aí, isso, pode falar, Luiz Cláudio. Tá no mudo, viu? Tem que ligar o microfone. Então, eu gostaria de falar de um livro editado pela Federação Espírita do Espírito Santo. Chama-se Juventude Interrompida. É um livro que teve origem no encontro de mocidades espíritas lá no estado. Estiveram presentes nesse encontro espíritos de jovens que desencarnaram de várias formas. Álcool, drogas, violência. E eles estavam pedindo, gostaria que nós falar sobre o motivo pelo qual nós viemos para cá. Então eles falam tudo. Se tem alguns que citam, se meus pais tivessem dado mais atenção, talvez eu estaria um pouco melhor. Então, estou falando do livro que a consequência de não ter tido a oportunidade de receber essas informações que nós estamos conversando. São 24 depoimentos. Todos eles falam que houve esse problema por falta dos pais. Muitos deles em situações financeiras muito boas. Eu falei, eu tinha tudo, mas não tinha o apoio dos meus pais, orientação, não me levaram à igreja, ao centro espírita, eles não aprenderam a orar desde cedo. Então, esse que é um livro que nós recomendamos e está sendo muito bem aceito, né? A Federação Espírita do Espírito Santo, né? Bom, preparou esse livro, já está na 2ª edição, né? E tem depoimentos ali só de jovens que desencarnaram entre seus 14 e 20 anos. Todos eles. É um depoimento assim que isso aí pode ser transformado em roda de conversa, falar a respeito, porque após o depoimento dos jovens, né, tem um comentário à luz da doutrina espírita sobre aquele depoimento, né, a situação. Mas é incrível. Então, eu faço a sugestão, né, para analisar esse livro, que eles falam que faltou isso que nós estamos conversando agora, orientação aos jovens, né, a prática da oração, principalmente. Mais uma indicação aí para a gente, né? O nome, pessoal, colocaram de Juventude Interrompida. Isso, isso. Obrigada. E é extremamente relevante, né, Luiz Cláudio, porque quando a gente fala novamente desse diferencial que somente o Espiritismo pode oferecer, o tema do suicídio, da valorização da vida é um tema tão sensível, né, e muitas vezes tão difícil de ser trabalhado sem determinadas bases, né? Então, em outras religiões pode ter uma visão de julgamento, pode ter uma visão de tipo, essa pessoa, né, ela não foi para o céu, não foi, né, né, assim, é muito complexo, e o Espiritismo realmente traz uma resposta, ele traz uma visão para o jovem que, por exemplo, tenha passado, né, por uma situação de ver um amigo ter cometido esse ato, assim, é algo realmente que muito fortalecedor que a doutrina tem a oferecer. Aí eu vou passar a palavra para a Grace, que estava com a mão levantada também, daí para o Valtênio a gente dá seguimento. Eu acho que é o Valtênio primeiro. É o Valtênio primeiro?
É a Grace. Ah, tá. Rapidinho. Eu acho que a palavra-chave é disciplina. Lá com o pessoal, a gente faz o seguinte: a espiritualidade gosta de pontualidade, então nós começamos às 19, então eles chegam às 19, eles chegam um pouco antes. No término, existe a oração do Pai Nosso, que todos fazemos de mãos unidas. Algum jovem acaba falando algo, se não está com vontade, fala Pai Nosso. Tá bom, a gente aceita. Já tem aqueles que têm a disponibilidade de falar. Então, eu acho que isso é algo muito importante. E a todo momento, sem eles perceberem, usar o espiritismo em tudo, né? Como assim? Eu falo assim, quanto menos livro, né, que eles veem, eles lembram muito, isso fica muito ligado à escola. Então, eu, por exemplo, eu não levo livro, os livros ficam lá, porque se eu preciso lembrar de alguma coisa, eu vou lá, pego e comento. Nós fazemos o evangelho no lar, né, que a gente pede para eles, então praticamente todos eles fazem o evangelho no lar. E aí a gente pergunta, né, como que você faz o evangelho no lar com a sua família? É muito engraçado, é muito interessante, porque cada um interpreta e faz de uma maneira. Um faz com o gato que ele tem na casa dele, né? Ele falou, nossa, o gato fica lá. Eu falei, mas por que você não faz com a sua família? Ah, porque minha família não tem tempo para mim. Quer dizer, aí já abre para a gente levar esse adolescente para o atendimento fraterno. Entende? Então, assim, animais é algo que vocês conseguem puxá-los. Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, bom dia, aí eu ponho a minha gata. Hoje a minha gata tá passeando. Aí já começa, todo mundo coloca os gatos. Aí eu tenho cachorro. E assim, o que é o gato? O gato é um espírito que Deus colocou para nos auxiliar, né? Quem tem um bichinho de estimação e sabe valorizar um bichinho de estimação, tem tudo. Da mesma maneira que aquele que infelizmente não tem esse senso, que bate, que mata, é alguém que tem o quê? Ah, tem que evoluir. Entende? O espiritismo ali. Eu estou colocando a todo momento. Então, o que a nossa colega, acho que é Samantha, né, mencionou, é perfeito. É assim, dá a impressão que eles, lá no centro mariano do nascimento, dá a impressão que eles comandam. Então, eles estão lá na portaria recebendo. Todo momento você vê jovem, parece que eles se multiplicam. Né? Mas na verdade não. A todo momento somos duas facilitadoras. A gente está de olho em tudo, mas para eles não. E assim, outra coisa, o curso de passista, se vocês puderem oferecer nas entidades de vocês, é tudo de bom. Lá nós temos 8 passistas que são jovens. E eles sentem, eu não uso o termo orgulho, porque orgulho é algo meio perigoso. Eles sentem admiração por eles mesmos, por estarem ali dando um passe. Uma Então, honra, né? então vários jovens, quando entram e vê um jovem dando passe, nossa, que interessante, acho que essa juventude aí é legalzinha. Se E é onde engaja. a gente consegue, tá bom? É uma dica, tá? Obrigada pela participação, viu? A gente tem que marcar uma visita lá para Ribeirão Preto, gente. Visitar. Se por acaso não puderem, sigam o Instagram, aí Mariano do Nascimento, vale a pena. Legal. Obrigado. Obrigado, Grace. Vou passar a palavra para o Valtena. Obrigada. Legal, gente. Muito bom. Eu acho que essas ideias todas, elas mostram muito acolhimento e empatia com o jovem. E o que eu queria trazer, ainda no ponto do Marcos e que a Samantha trouxe, primeiro, né, o nosso maior interesse não é a atração do jovem por atrair em si. É importante atrair, sim, é o que nós estamos tendo necessidade no momento, né? Mas o nosso maior interesse é a doutrina espírita. Então, essa lógica que vocês trouxeram aqui foi muito boa. O espiritismo é a base. E que todos os trabalhos, como a Samantha disse, eles tenham a doutrina como pano de fundo. E aí, é importante a gente lembrar que a doutrina ela veio dos livros. E é nos livros que nós vamos encontrar a doutrina. O jovem ele precisa desenvolver o amor. Porque se nós trouxemos todos os jovens, e eles estiverem lá, e nós já vimos uma mocidade assim, super cheia, super engajada, mas que vivia em termos superficiais. E ela desaparece depois.
né? Eu me lembro de alguns jovens fazerem um depoimento assim, olha, nessa mocidade, que era de 60 jovens, nós tínhamos todas as atividades, tínhamos o cinema, tínhamos um monte de coisa, falávamos sobre aborto, falávamos sobre sexo, mas como a doutrina ela não era apresentada de forma lógica e sequencial, de forma estruturada, as discussões, a conversa, ela era feita sem base doutrinária. E aí eram opiniões materialistas. O jovem que não conhece de verdade a doutrina espírita, de verdade, ele vai dar opinião materialista. E nós estamos vendo aí um movimento de muitos jovens a favor de aborto, jovens espíritas, né? E entre outras anomalias que a gente identifica. Agora, o que realmente atrai e que pode colocar o jovem para sempre na doutrina? E esse, para mim, é o ponto que é mais importante de tudo que a gente faz dentro do trabalho com o jovem. É assim, nós temos a nova geração, ela está aqui. Aí a gente olha, mas as casas espíritas estão vazias de jovens, por quê? Porque os adultos não souberam ainda despertar o que está lá no jovem, no compromisso dele assumido na espiritualidade. Então, o que eu estou querendo trazer é que o ponto mais importante é que os trabalhos despertem no jovem o sentido do compromisso dele espiritual. E isso, ele é feito com um trabalho de reflexão e de profundidade. Depois que o jovem é despertado, ele quer mudar o mundo. E é incrível como nós temos visto isso acontecer com equipes de jovens sendo formadas, e são jovens que trabalham, que estudam faculdade, que terminam a faculdade, continuando trabalhando e fazem muitas coisas e dão apoio. A gente tem os jovens aqui nessa sala, jovens que já vieram de outra geração, e aí é o ponto de ancoragem verdadeiro. O ponto de ancoragem não pode ser apenas os atrativos, pelo proselitismo em si, né? Ele tem que ser fundamentado nisso. Por quê? Porque se é a nova geração, se ele foi preparado no mundo espiritual, quando esse chamado vem e ele percebe que ele está sendo chamado, aquilo briga de uma tal maneira que ele se dedica exclusivamente àquilo, né? Então, esse era o ponto que a gente queria trazer de reflexão. Isso, gente, a gente não sabia se a gente colocava no começo ou no final, né? Mas a gente queria chegar nesse ponto, né? É muito importante pensar que, por todas as razões que a gente colocou antes, o jovem vem, mas ele pode não ficar. E a escolha é de cada um. A gente não consegue prender ninguém na casa espírita. Mas tem algo que fala lá no fundo, que é justamente isso, né? Eu tenho um dever aqui. Eu tenho um dever com Cristo, eu tenho um dever, e isso muda a perspectiva de vida, vira uma responsabilidade, né? E trazer a doutrina, a gente pode fazer de diversas formas. Dá para trazer de uma forma superficial, né? Para a gente falando, né? Nós estamos fazendo isso, mas será que está indo lá no fundo, né? E aí eu queria dar um depoimento meu, assim, da minha mocidade. Algo que a gente repara muito é que é difícil, às vezes, colocar temas que a gente sabe que vão chocar com vivências dos próprios jovens, né? E às vezes a gente evita. Para poder ter o jovem conosco, a gente evita esses temas. E teve uma reunião que a gente fez sobre ambiência espiritual. Foi super lúdica, a gente trazia a Gênese, mas colocava ali um bonequinho com esponjinha dentro de um aquário, mostrava que absorvia os fluidos também, irradiava, né, o poder de irradiação do perispírito. E a gente trouxe a questão dos ambientes que a gente frequenta, das coisas que a gente faz, das pessoas que a gente anda. E ao final da reunião, uma jovem falou: eu faço tudo isso e eu vou continuar fazendo. E acabou o estudo, eu fiquei me sentindo assim, ai, será que ela vai voltar? Será que... Gente, passou 3 meses, ela veio pra gente, foi semana passada, e falou: vocês lembram aquele dia que eu falei tal coisa? Pois é, hoje, quando eu vou para esses lugares, eu tenho até dores no corpo, eu não gosto mais de ir, e aquilo ficou na minha cabeça, e foi muito importante para mim. E eu achei aquilo foi um ensinamento para mim, porque é difícil falar. E a gente vai mostrar, falar assim, a gente respeita o seu jeito, né? A gente respeita todo mundo, mas a gente precisa trazer a doutrina espírita que traz uma visão espiritual. E ela se sentiu acolhida
né, e não se sentiu desrespeitada, mas a sementinha ficou, incomodando, o aguilhão, né, o aguilhão na consciência. Então, trazer eles é importante. Vai, Rê. Muito bom, gente. Só para fechar, então, essa nossa reunião de hoje, né, acho que todo mundo falou muita coisa, né, de esses pontos do espiritismo realmente que são que fazem a diferença, né? Aqui a gente trouxe alguns deles, né? Então essa visão do Consolador Prometido, Luiz Cláudio estava falando lá da questão da valorização da vida, pessoas que perdem pessoas próximas, pessoas que passam por tamanhos dilemas morais, tamanhas dificuldades, às vezes de saúde, de vários tipos, né? E que o espiritismo na sua lógica, ele é o maior consolador, né? E a gente entender realmente não é só aceita a vontade de Deus, é aceita a vontade de Deus porque ele é muito bom, porque ele é muito misericordioso, porque poderia ter acontecido tantas outras coisas, mas na verdade só aconteceu isso, né? Então são tantos pontos que o espiritismo, quando bem explorado, né, ele tem esse potencial maravilhoso que em muitos outros lugares, ainda dentro do meio cristão, pode não ser tão fácil a gente atingir, né? E, novamente, não é uma questão do proselitismo, né? Mas aquelas pessoas que não se encontraram, né, que não conseguiram... assim, a gente brinca sempre que o espírito é aquele do coração duro, né? Aquele coração mais já aberto, assim, a pessoa vai na igreja e já fala assim, não, mas Jesus ensinou a perdoar, não, realmente tem que perdoar. Não, essa mensagem, ela entra fácil, né? Agora, a gente chega no espiritismo, por quê? Porque a gente, não vou perdoar. Porque fulano de tal, não sei o que, porque não é ruim, porque não é injusto, né? E aí o espiritismo, né, para esses nossos corações muitas vezes mais endurecidos, né? E há espíritos e espíritos, né? A gente se consola, né, nessa doutrina. Então, o espiritismo, ele vai ter esse potencial de tocar em pessoas que muitas vezes outras religiões não vão conseguir. Por esse consolo que ele vai trazer, por essa fé raciocinada, e aí, só puxando esse ponto final que o Valteno trouxe, né, de que o jovem, quando ele é tocado, quando ele realmente entende essa mensagem, ele fala assim, olha, poxa, de tudo que a gente pode fazer, isso aqui é o que mais tem o potencial de mexer com aquela pessoa que é mais difícil, de promover o progresso daquele espírito como nós, que é o mais endurecido. Quando esse jovem ele realmente entende essa mensagem, ele move montanhas. Ele faz o que precisa ser feito, né? Porque ele realmente entende que o espiritismo, ele é essa alavanca do progresso, né? É ali que ele, depositando a energia dele, é onde ele vai conseguir, talvez, enxergar uma das maiores oportunidades de valor, de contribuição, de propósito que ele pode dar para a própria existência dele. Então, não vou ficar repetindo, acho que o pessoal já falou bastante coisa interessante, mas queria só dar esse fechamento, e aí abrir a palavra uma última vez, caso alguém tenha algum comentário final, antes da gente encerrar a nossa reunião. Cristina. Bom dia, amigos. Desculpa, eu estou num lugar que a internet é ruim, então não consigo ligar a câmera. Mas na minha mocidade, né, a gente recebeu, no ano passado, muitos jovens que vieram de outras religiões, né? E conforme a gente foi apresentando a doutrina, a gente foi vendo o brilho no olho deles, né? Então, essa doutrina que tem a consolação, que tem essa lógica, né? Que eles traziam muito os dogmas, né? Não, porque olha, é assim, a gente falava, mas será que é assim? Né? Então, toda essa lógica que a doutrina espírita traz, foi trazendo neles a vontade de estar lá, né? E depois eles demonstraram tanto interesse pela questão, né, do passe,
que a gente montou, né, um curso específico para eles, né? É lógico, aquele passe de limpeza, né, ainda não está no trabalho mediúnico, porque eles ainda precisam de muito estudo para estar nesse outro trabalho, né? Mas eles fazem esse trabalho de limpeza e nossa, eles se sentem tão valorizados, né? Então, o que eu queria trazer é esse ponto, gente. A doutrina espírita, ela traz respostas para muitos dos problemas, dos dilemas dos jovens. Então, a gente deixar de trabalhar a doutrina espírita achando que não vai ter interesse, não é o caminho, gente, né? É lógico, a gente vai sempre atrelar ao que eles estão vivendo, mas a gente precisa trazer esse norte, né? Trazer essa fé robusta, senão fica mais um trabalho, atrai, fica um pouquinho, vai embora, né? A gente também já teve esse momento lá no Centro Espírita, né? E depois de tanto estudo, acho que agora a gente entendeu realmente que a gente vai trazer a problemática do jovem, a gente vai ouvi-los, né? Mas a gente vai trazer a doutrina espírita, né? Pelo menos na nossa mocidade, a gente está percebendo que isso fez toda a diferença. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Cris. Muito bom esse relato. Passar para a Grace, depois ir para a Silvia. E acho que ela travou. Passar para a Silvia, então. Bom dia. Bom dia, pessoal. Fantástica essa reunião. Tudo que foi dito é interessantíssimo, aplicável. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, como o Valteno falou, como o Renan comentou, a importância do estudo do livro e de você saber passar de forma empolgante essa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita, Kardec, a literatura complementar. Eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, mas vou comentar de novo. Eu fiz evangelização em mocidade, e eu tinha uma evangelizadora que ela veio com a gente com o processo todo. Eu só sei que quando a gente tinha lá 13, 14 anos, a nossa classe, ela começou a passar, depois de já ter explorado o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfim. Ela começou com Nosso Lar, Paulo Estevão, Memórias de um Suicida. Eu tive memória de um suicida, eu tinha 15, 16 anos. E isso foi fundamental na minha formação. Foi, assim, fantástico. E eu sou grata a ela até hoje, tenho contato com ela, o quanto ela fez diferença na nossa vida. Então, lógico, às vezes hoje a gente não consegue, pela dinâmica, não sei se a gente consegue abordar com pessoas tão jovens, todas essas literaturas, mas é justamente saber passar essa literatura porque ela é bastante empolgante. E nas obras de Chico, é só a gente pesquisar, pessoas aí citaram outras obras, a gente vai encontrar coisa maravilhosa, sim. Então é isso daí, a importância do livro espírita, e para mim isso foi fundamental. É isso daí, pessoal, obrigado pela atenção. Muito obrigada, Silvia. Passar para a Márcia, para a gente finalizar. Bem rapidinho, a gente ouve todo mundo falar, e até nós aqui, né, em Jacareí, nós ficamos questionando isso, e às vezes a gente fica comparando. E o que eu percebo é que todos que chegam, não só jovens, que chegam à doutrina espírita, eles querem saber da doutrina. Porque eles já passaram por tudo. Pode ver, é engraçado, né? Já foi aqui, já foi ali, já foi não sei aonde, já foi não sei aonde, e chega na doutrina. Então, eles querem saber da doutrina. Né? Então, nós temos que nos ater realmente à doutrina para que nós não os percamos. Por isso que a gente perde. Porque a gente quer colocar tantas coisas outras para que eles brilhem os olhos e nós esquecemos do conteúdo. Né? Eles precisam da doutrina, porque quando eles chegam lá, eles querem a doutrina. Né? Eles estão preparados, eles vieram preparados da espiritualidade para ouvir a doutrina. Então, a gente tem que se ater bem isso. Agora, a metodologia, aí a gente vai ter que ver, dependendo de cada idade, mas é a doutrina que a gente tem que estar passando. Né? Eu gostei muito quando a Samantha falou da base, né?
A base tem que ser esta. Nós precisamos incutir e trabalhar quando a gente for fazer qualquer tipo de exercício caridoso. Precisamos entender o fundo doutrinário para que realmente aquilo faça sentido em nossas vidas e na vida dos jovens. Senão, tanto adulto quanto jovem, ele vai embora, porque eles já passaram por tudo. Todas as religiões aí, eles já permearam até chegar à doutrina espírita. Eu brinco que eu falei, eu não entendo que a doutrina espírita é a última, né? Mas pode ver, quem faz atendimento fraterno, eu já passei aqui, ali, aí vê, está na doutrina, então ele quer saber da doutrina, né? É a última porque é onde fica, né, Márcia? E muito legal esse ponto de vista, né? E não é uma coisa que anula a outra. A gente pode pensar em estratégias, a gente deve pensar, né? Porque tem muita casa que tem dificuldade, está oferecendo bons estudos. A minha casa é uma, a gente está com muito pouco jovem. E às vezes a gente tem que se abrir para pensar em movimentar, né? A doutrina espírita, ela mantém, e para alguns atrai de primeira. Para outros, você fala, vem porque ele tem espiritismo. Eles não sabem o que é, eles precisam primeiro chegar para depois conhecer e ficar, né? Então, a gente pensando dentro dos nossos critérios, o que a gente pode fazer. Bom, a gente finaliza então com a Cláudia e a gente encaminha para a prece. Cláudia, tá bem? Legal. Rapidinho. Eu tenho dentro da minha casa um material rico, que é minha filha de 23 anos, que está agora há 3 meses despertando para o espiritismo. E eu confesso que eu estou um pouco perdida com relação a isso, porque sabe que santo de casa não faz muito milagre, né? Então, a casa espírita que eu frequento não tem um grupo de jovens tão forte, e eu sinto que, sabe quando você não quer queimar a largada? Eu quero que ela seja, como é que se diz? Conquistada, né? Porque ela já está aberta para isso. E aí, eu ouvindo vocês falarem, né, eu falei, acho que a Ana Júlia vai ser um potencial para depois vir ajudar a casa que eu frequento, mas eu acho que antes disso ela vai ter que fazer um estágio em alguma dessas mocidades para vocês conquistarem de vez o coraçãozinho dela. Então, eu vou aqui pedir para vocês deixarem aí no chat alguns endereços, aí alguns endereços de mocidade aí dos centros que mantém essas mocidades assim bastante ativa, porque eu faço por onde para levar a Ana Júlia, para que ela se engaje e depois ela venha trabalhar aqui no centro para trazer outros jovens. Só uma ajuda, só um help. Claro, Obrigada. Qual é a cidade mesmo? Ela tem 23. A cidade. Como? A cidade. São Bernardo do Campo. Bernardo mesmo. Isso. Então, assim, por favor, deixem aí no chat, que eu levo ela em todos os lugares que precisar para que ela seja arrebatada, porque, assim, ela está pronta para isso, mas eu percebo que precisa de algo mais, sabe? De alguma coisa de fora, né? Um grupo já de jovens mais formado para que ela realmente sinta todo esse acolhimento e tal, e depois venha a trabalhar aqui para melhorar ainda mais o nosso grupo aqui, tá bom? Obrigada. Depois manda um oi no grupo de WhatsApp que você estiver, que o pessoal vai colocando as casas lá para você. Para prece, gente, a gente queria pedir para envolver. A tia do Renan faleceu essa madrugada, ele inclusive sonhou com ela, mas ela teve uma partida aí tranquila. A gente envolver ela. Você faz, pai, a prece pra gente? Posso fazer sim. Qual o nome da tia? Cristina. Cris, tá bom. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus em agradecimento pelo banquete que tivemos hoje, as reflexões de todos que vão servindo uma mesa repleta de espiritismo, repleta de esperança, repleta de trabalho. Obrigado, Senhor, por podermos fazer parte desse grupo, por termos a companhia de outros companheiros espíritas vivendo os mesmos desafios que nós vivemos e num clima de fraternidade e amor,
fazermos as trocas de valores, de conhecimento, de experiências que muito agregam para cada um de nós e para as instituições a que estamos vinculados. Assim, Senhor, nós te pedimos fortaleza e sabedoria para todos os companheiros aqui, para as suas instituições, para os dirigentes delas, e que possamos receber do alto as inspirações de forma a trazer o jovem e a mantê-lo dentro dos planos superiores que o nosso Senhor tem para o nosso planeta e que passa pela divulgação do Espiritismo como alavanca do progresso da humanidade. Assim, aproveitamos e pedimos pela companheira citada, Cristina, que foi para a pátria espiritual, e para todas as outras pessoas que estão em nossos pensamentos e corações, que necessitam, Senhor, da tua esperança, da tua misericórdia. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.